A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma abordagem de como os primeiros cristãos oravam e como eles se comportavam quando recebiam uma mensagem de algo feito para engrandecer o Evangelho de Cristo. No início do capítulo 4, de 1 a 22, ao qual nós falamos ontem na mensagem do dia, nós trouxemos uma abordagem falando que Pedro e João foram os primeiros cristãos a serem presos para serem interrogados pelos grandes líderes daquela época. Dentre eles estavam Anás e o sumo sacerdote Caifás, ao qual haviam prendido Jesus, condenado, e fez com que a população forçasse o governador da época, Pilatos, a condená-lo à morte e morte de cruz. E o próprio Pilatos sabia que aquele ato estava incorreto e ele lavou as suas mãos em sinal de mostrar para todos que ele não tinha participação direta na morte daquele homem inocente, e sim seus líderes locais e a própria população. Mas o tema central dessa palavra, o tema central dessa mensagem é mostrar como eles receberam a mensagem de Pedro e João quando eles relataram o que aconteceu com eles no Sinédrio. Vamos ler o texto e depois nós vamos discorrer sobre essa mensagem e mostrar que tem muitas coisas que aconteciam naquela época que a gente precisa resgatar para a igreja. A mensagem diz: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos haviam dito. Meus irmãos, a gente tem que glorificar a Deus pela vida desses dois apóstolos, porque eles não se acovardaram, pelo contrário, eles enfrentaram aquele sistema daquela época, aqueles poderosos daquela época, e não temeram por serem novamente presos e quem sabe até condenados. E é bom falar sobre Pedro, porque Pedro, quando Jesus foi preso, ele negou a Cristo 3 vezes por medo. E nessa nova fase aqui do Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava completamente cheio de autoridade, convicto da sua fé e da proclamação do nome de Jesus como Senhor e libertador do povo. O povo, ao ouvir esse relato, os irmãos elevaram a voz a Deus e exclamaram: Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo por boca do nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. E aqui, meus irmãos, nessa oração, o povo teve uma revelação, porque da mesma forma como aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus. Os poderosos daquela época, os governantes, eles se juntaram para condenar o inocente. Para fechar essa passagem maravilhosa, essa passagem linda, no versículo 31 fala o seguinte: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra
de Deus. Oh, glória, Senhor! Que o povo, que nós possamos novamente ter essa ousadia, essa determinação, essa coragem de pregar o Evangelho da vida, a palavra de Deus para os povos que estão sedentos pela Tua palavra, pela libertação da Tua palavra, a palavra que gera vida, a palavra que transforma, a palavra que diz a Epístola de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, e eu louvo a Deus pela vida desses grandes homens que possibilitaram, né, que o Evangelho chegasse até a nós que somos gentios, e hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Meus irmãos, se você chegou até aqui, agradeço. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, amigos, parentes, para que essa mensagem do dia consiga alcançar outras vidas. Forte abraço a todos, e se essa mensagem falou com você, escreva aqui no comentário, deixe aqui o seu like e nos conte como essa mensagem te impactou. Deus te abençoe.